Campanha de apadrinhamento. Faça o seu donativo e fique com o seu nome numa placa. Escolha a placa e veja o seu nome para sempre no espaço público do novo lar de Riodades. Sala polivalente principal, 5.000 euros. Sala polivalente, 4.000 euros. Refeitório, 3.500 euros. Escritório, 3.000 euros. Sala de estar piso 0, 2.500 euros. Sala de estar piso 1, 2.500 euros. Gabinete médico e enfermagem, 2.000 euros. Esta é uma iniciativa da Associação Fraternidade e Solidariedade Social de Riodades para a angriação de fundos na ajuda da conclusão das obras e dos equipamentos que vão ser necessários para o novo lar. Contacte a direção da Associação através do número 925 412 698 ou envie um e-mail para as.riodadeslar@sapo.pt. Riodades de mãos dadas a construir o futuro. Nesta edição do Jornal de Riodades vamos falar das notícias que marcaram o mês de março. Para ver a última parte da entrevista a Teresa Sobral na peça Um Sonho de Menino, que temos estado a apresentar desde o mês de janeiro. Vamos conhecer os resultados da sondagem que fizemos aos riodadenses sobre a estrutura dos andores da festa de Nossa Senhora da Alegria e vamos também saber a opinião dos riodadenses. No mês de março assinalou-se mais um ano do Dia da Mulher e o Dia do Pai. Vamos ver os rostos dos nossos utentes do centro de dia. Vamos conhecer histórias sobre o entrudo e os tempos carnavalescos que se viviam em Riodades em outras gerações. Começa agora o Jornal de Riodades. Sejam bem-vindos à 9ª edição do Jornal de Riodades, jornal informativo para toda a comunidade riodadense. Na edição anterior trouxemos aqui o tema do problema que existe todos os anos com os andores das festas de Riodades. As estruturas são de madeira e o peso é sempre um problema para quem tem de carregar com os andores. A sondagem que fizemos na página do Facebook mostrou que os riodadenses preferem andores em alumínio. Só falta saber se este ano o peso já vai ser reduzido. O Jornal de Riodades divulga o resultado da sondagem que fez a todos os riodadenses no Facebook. 69% votaram a favor dos andores de alumínio, evitando assim o peso excessivo dos atuais andores de madeira que são transportados todos os anos nas festas de Nossa Senhora da Alegria. Apenas 31% são a favor de as figuras religiosas serem transportadas em tratores agrícolas. As opiniões dividem-se e foram alguns dos riodadenses que deram a sua opinião na página do Riodadense. Tânia Avelino dá a sua opinião, dizendo que as pessoas gostam de levar os andores e da procissão como é. Infelizmente, como o peso dos andores e das flores naturais com as esponjas cheias de água torna-se cada vez mais difícil. Falo por mim, que há 2 anos levei e cheguei ao fim a muito custo. Fiquei mal das costas durante uns dias. No ano passado, já só tive coragem para dar apoio a revezar quem precisasse. Imaginem as pessoas com mais idade. Menos podem.
Se alterarem a estrutura para alumínio, terei muito gosto em fazer a procissão com o Andor por muitos mais anos, sempre que me for possível. Sempre Riodades. Já Frederico Frias indica: a minha sincera opinião é que a procissão fosse só um dia, e aí já haveria pessoas para os andores e em alumínio ainda muito melhor, pois nada justifica a procissão passar 2 dias no mesmo sítio. O mundo muda e as pessoas também. Já não são tão sacrificadas. Se fizerem procissão 2 dias, no dia 13 iria da igreja diretos à capela. Já não era tão penoso. Esta sondagem foi realizada entre 28 de fevereiro e 16 de março. Votaram 161 pessoas através da plataforma Facebook. 69% votaram a favor de andores em alumínio e 31% votou em transporte de figuras bíblicas em tratores. Como tínhamos noticiado na edição anterior, o presidente da Junta de Freguesia de Riodades tinha falado ao Jornal de Riodades que se iria pensar já em começar a fazer alguns andores em alumínio. Vamos ver no mês de agosto se já vamos ter alguns andores mais leves. No dia 8 de março celebrou-se o Dia Internacional da Mulher e as mulheres de Riodades não ficaram esquecidas. A Associação Fraternidade Solidariedade Social fotografou e publicou os rostos bem conhecidos da nossa terra na página oficial da Associação, homenageando-as. No dia 8 de março, Dia Internacional do Dia da Mulher, todas as mulheres de Riodades que estão no centro de dia receberam um miminho. A Associação de Fraternidade Solidariedade Social de Riodades publicou na sua página oficial a foto de cada uma das utentes neste dia tão especial. Pequenos gestos que valorizam as mulheres de Riodades. No dia 19 de março foi a vez de rostos dos pais riodadenses serem fotografados. Homens que desempenharam o papel de pais nas suas vidas e que o Centro de Dia também fez questão de marcar esta data. A quadra carnavalesca, em tempos mais remotos em Riodades, eram totalmente diferente com o que se vive nos dias atuais. Na monografia de Ilídio Coelho, o autor já falecido recordou o tempo em que, no Carnaval, os moradores do Povo e do Soito se envolveram numa cena de pancadaria por causa de uma contradança que foi organizada por populares naquele tempo. Hoje são poucos os habitantes, mas mesmo assim o Carnaval não passou em branco para os poucos que estão na nossa terra. Numa ação conjunta entre a escola e o Centro Dia de Riodades foi realizada uma atividade que alegrou as gentes da nossa terra. Utentes e crianças foram alguns dos riodadenses que quiseram brincar ao Carnaval e desfilaram pelas ruas da aldeia. E no final ainda houve um lanche para todos. E o Carnaval já não é o que era, o que os nossos antepassados viviam fervorosamente certas quadras do ano, disso não temos a menor dúvida. E uma delas era o Carnaval.
contam os mais idosos que chegavam a engredar cenas verdadeiramente diabólicas, quer fossem sátíricas, cómicas ou dramáticas, porque o tio Zé da Pesqueira e o tio Zé Rito e outras mais eram experientes encenadores de peças carnavalescas. Pela tarde adiante, os velhos divertiam-se com as múltiplas palhaçadas a que assistiam, enquanto os mais novos abalavam a bailar o sericoté na praça abrilhantando pelo harmónio e o fole já devotado a vozes enrouquecidas do Tomás Barbeiro. Nem sequer faltavam os intrusos mascarados ou os mascaréus que aproveitavam o ensejo para exibir as suas virtudes carnavalescas. No calor da reinação, por vezes aconteciam algumas picardias que punham toda a gente em polvorosa. Era o caso do saudoso Pai Manel, que sorrateiramente aparecia de saco às costas no meio do baile e desatava a lançar formigões por todo o lado, causando enormes atropelos, especialmente nas raparigas que fugiam às 7 partidas, a fim de evitar que lhes subissem pelas pernas acima e irem se alojar em lugares pouco cómodos para elas. Como é do conhecimento geral, mais propriamente da população da terra, existiam antigamente na freguesia uma certa rivalidade entre o pessoal do povo e do Soito, que em determinadas alturas gerava mesmo confrontos entre ambos os lados. Foi precisamente o que aconteceu num belo carnaval. As duas facções rivais haviam organizado as suas contradanças, intencionalmente dispostas a suplementar a formação adversária. A contradança do povo saiu à rua, exibindo-se alegremente perante os olhares curiosos de uma multidão que se apinhava ao longo do percurso, aplaudindo-a com a sua legítima representante nos festejos carnavalescos. À frente iam os organizadores da mesma, enquanto atrás seguiam os tocadores. O homem da concertina era o nosso conhecido animador das paródias, inato cantador de fado, o tio Aurélio Carolo. O Zé Corrucho tocava o bombo e o Zé da Angélica os ferrinhos. Os do povo acercaram-se do baile dos adversários e, sem quaisquer contemplações, entraram por aquele enorme aglomerado de gente fora, atropelando quem lhes deparasse pela frente. Tal foi a atitude tomada como afronta por agente do Soito, dando origem a uma violenta cena de pancadaria. À meia-noite procedia-se ao enterro do santo intrudo, com a devida pompa e ritual própria de cerimónia. Assim terminavam as festas pagãs do Carnaval. O prazo para a limpeza da vegetação a 50 metros das casas e a 100 metros à volta da aldeia foi até 15 de março. A partir desta data, os proprietários são obrigados a permitir o acesso aos terrenos e a pagar as despesas à Câmara. Tendo presente o interesse público nacional, é da responsabilidade de toda a sociedade contribuir para a preservação da floresta, o combate aos incêndios, a proteção de bens e a população e a salvaguarda de vidas humanas, pelo que, em colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, se informa: quem tem uma casa no campo ou floresta está mais vulnerável aos incêndios pela proximidade da vegetação. Limpar a vegetação à volta das casas é a melhor forma de prevenir que um incêndio o atinja a si e aos seus bens. Por isso, cumpra as normas e restrições em vigor. Até 15 de março é obrigatório fazer uma faixa de proteção de 50 metros à volta das casas, armazéns, oficinas, fábricas ou estaleiros. De 100 metros à volta das aldeias, parques de campismos, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários. Corte os ramos das árvores até 4 metros acima do solo e mantenha as copas afastadas pelo menos 4 metros uma das outras. 10 metros no caso de pinheiros e eucaliptos. Corte as árvores e arbustos a menos de 5 metros da edificação. Estão excluídas árvores de frutos e árvores protegidas. E impeça que os ramos se protejam sobre o seu telhado. Nos jardins devidamente mantidos nas áreas agrícolas, excepto se estiverem em pousio ou forem pastagens permanentes, não é necessário fazer a limpeza da vegetação. Se não fizer as faixas de proteção até 15 de março, pode pagar coimas que podem chegar até aos 10.000 euros
para particulares e até 120 mil euros para as empresas. A partir desta data, as câmaras municipais podem substituir-se aos proprietários na aplicação das obrigações legais previstas. Os proprietários são obrigados a permitir o acesso aos seus terrenos e a pagar as despesas à Câmara. Esta informação não dispensa de consulta da legislação em vigor. Para mais informações, ligue 808 200 520, custo de chamada local. Ficamos agora com a última parte da entrevista à filha de Acácio da Luz Sobral. Teresa Sobral atravessou 9 décadas da sua vida e nos contou histórias de um sonho que o seu pai teve e se tornou realidade. Este foi um trabalho de pesquisa que teve a colaboração de textos de Acácio Fonseca, fotografias cedidas por Teresa Sobral e o apoio da Junta de Freguesia de Riudados na deslocação para realizarmos esta entrevista na cidade de Coimbra. Um dia eu fui ao Porto e disse assim, aqui há poucos anos, olha lá, o que é feito da capela, da Nossa Senhora, que lá está e tal, porque achava que nunca mais tinha ido na procissão nem nada, e disse, ela não está lá. Disse assim, não está lá? Então onde é que a Nossa Senhora está? E diz ela, foi o meu irmão que a levou para o Porto. Disse assim, levou-a para o Porto porquê? Com medo que a roubassem. E eu fiquei assim, então e vocês lá no Porto não deram cavaco a ninguém? Eu não soube, só agora é que estou a saber. Eles tinham obrigação, os meus sobrinhos, de me dizer, porque aquilo não tinha sido avaliado como a casa. Era uma coisa à parte, por causa precisamente da Nossa Senhora. Não sei agora que eu ainda vou tirar isso a limpo, ainda estou a tempo de tirar isso a limpo. Outro dia tirei-me dos meus cuidados, fui ver uns papéis e tal, que tinha lá num cofre, e então eu disse assim, espera lá, eu agora tenho que tirar isto a limpo da Nossa Senhora, não é que eu vá fazer, porque eu não sou de fazer essas coisas, não é? Mas muito bem, vou-lhes perguntar. Gostava de saber do padradeiro da Está em casa do meu sobrinho, mas não sei, como ele é muito de antiguidades, ele é professor da universidade, agora está aposentado. Era professor de História, era um grande professor até, ele tinha muita qualidade até, estava na Universidade do Porto. Mas, como gostava muito de coisas de antiguidade e tal, foi ele que a levou para casa. E eu agora gostava que me dissessem se realmente ele ficou com ela, se foi avaliada, porque os irmãos também não são parvos, também não iam nisso, porque aqui há uns anos, quando os meus pais morreram, eu e a minha irmã, ela foi a um antiquário e perguntou, enquanto é que estava lá um antiquário a expor em Espinho, e nós estávamos em Espinho, e ele foi lá, e a minha irmã levou a fotografia, que eu também a trazia sempre comigo na carteira, e ela também, porque era uma fotografia, umas pagelas que o meu pai mandava fazer, ele mandava fazer pagelas da Nossa Senhora da Alegria, da Senhora da Conceição e tudo, e dava, depois distribuía, e para a gente trazer. E eu perguntei-lhe, então, mas como é? Eu agora gostava de saber se ele, e então esta minha irmã tirou a pagela e disse lá para o antiquário, olha, esta Nossa Senhora é assim, tem tanto de altura, é toda trabalhada em madeira, o cabelo todo aos caracóizinhos, em madeira, tudo muito bem trabalhado, enquanto mais ou menos é que você avaliava isto? E ele nessa altura disse assim, bem, isto uma vez que é assim, ele viu do século XVII e tal, e disse assim, bem, isto é uma imagem que ia aí para 1.800 euros. Naquela altura, não era? Na altura, contos? Contos, com os euros, 1.800 contos. E a minha irmã disse assim, qualquer dia se calhar até terá que se vender. E eu disse assim, mas aquilo era o querido do meu pai. E eu acho que aquela imagem nunca devia ter saído dali. Nunca devia ter saído dali da capela. Esteve lá, ia visitar e iria ter gosto em ver lá a imagem. Com certeza.
Eu chego ali, vejo uma porta toda escaqueirada, toda feia, toda coisa, uma coisa que o meu pai tinha tanto brio naquela capelinha, sempre, andava sempre a compor, mandar a pintar, né? Eu chego ali, vejo aquilo e disse assim, epá, isto também não se faz. Eu fiquei um bocado desconsolada, fiquei muito triste, falta-me saber. Hoje é propriedade de alguém. Exatamente, agora falta-me saber se esse meu sobrinho a mandou avaliar e se distribuíram o dinheiro por eles e não me disseram nada a mim. Como ficaram com a casa, senhorearam-se também. Isso é que eu gostava de saber. Ele nunca me deu, sabe que eu nunca fui gananciosa, nunca fui. Mas nesta coisa sinto-me um bocado melindrada, porque gostava de saber se realmente, como é que as coisas foram, que aquilo não estava avaliado com a casa e como dispuseram de uma coisa em que eu também tinha direito. Isso Acha que aquela imagem devia... Eu acho que devia estar na terra, porque era aí que o meu pai a queria. Exato. Não era agora em casa deste ou daquele. O seu pai seria... Ai, seria, com certeza que seria, não era fora dali, não era, sei que não era. É um testemunho de uma situação que... É este o meu testemunho, porque acho que não devia ter saído da casa, pronto, não devia. E em último caso que ficava para a terra, Exato. Pronto, eu acho que era assim. Mas eles compreenderam outra coisa e eu nunca tive discussões com eles, nem nada, nem quero. Mas estou um bocado sentida com eles. E tenho razão para isso, porque nunca me deram cavaco nenhum, nunca me disseram nada. E eu não sei. Acácio Sobral sempre foi um homem generoso e muito agarrado à fé de Nossa Senhora da Alegria e Nossa Senhora da Conceição. Acácio Sobral foi um menino que carregou o seu sonho durante muitos anos. Conseguiu realizar o seu grande sonho, que era construir a escadaria do Soito até à capela de Nossa Senhora da Alegria. Morreu em 1978, 12 anos depois da inauguração desta grandiosa obra. Está sepultado no cemitério de Riodades há 40 anos. Acácio Sobral deixou um enorme legado que marcará sempre a história de Riodades. Quero lhe agradecer mais uma vez Ai, meu Deus. por este testemunho. Acho que os riodadenses vão gostar de ver, porque o seu pai deixou um grande legado e isso nós não podemos esquecer. Acho que o Sr. Acácio Sobral merece ser lembrado pela obra, pelo legado que ele deixou em Riodades, e queremos deixar aqui uma lembrança para si, oferecida pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Riodades. Ai, muito obrigada. Tem aqui um símbolo que acho que pode tirar. Ai, a capela. Ai, que giro. Que lindo. Ai, os meus agradecimentos. Os meus agradecimentos. A obra majestosa, Ai. fica eternizada aí nesse cubo. Ai, tão bonito. Ai, muito obrigada. Os meus agradecimentos. Olha, adorei. Bem, palavra que adorei. Muito Fica obrigada. aí a escadaria Muito obrigada. Adorei. Eternizada. Adorei, sim senhor, muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Eu sabe que eu também, apesar de lá não viver, não é? Tenho as minhas raízes são de lá. Claro. Não é? E eu tenho amor também à terra, não há dúvida, que eu tenho coisas que me recordo muito de pequena, de lá passar e, portanto, a partir de uma certa altura deixei, mas nunca esqueci. E aquela gente de Riodades era uma gente excepcional. Eu adorava aquela gente, porque era uma gente pobre, palavra que eu conduía-me com a pobreza daquela gente.
que eram mesmo pobres naquela altura. Foram anos difíceis, não é? Muito difíceis, mas sempre tão agradáveis. Quando a gente passava, faziam-nos uma festa, mal chegávamos a uma janela, paravam, ai, que coisa, via-se que aquilo era decoração, não era? Não é? Faziam-nos uma festa tão grande, quando a gente passava, vinham-nos abraçar, às vezes estavam sentadas assim, que era uma maneira de lá da terra, sentavam-se à porta de uma amiga e depois era ali um conjunto, estavam ali a conversar e tal. Se a gente, quando íamos passear para o Santo ou para qualquer lado e passávamos por esse grupo, aquela gente levantavam-se. Hoje não há nada disso, não é? Que hoje, valha Deus, claro. Eles são tantos como nós, são como nós, mas naquela altura o respeito era tão grande, que era um respeito que eu até achava exagerado. Levantavam-se, como está, passou, era uma coisa que eu acho que ficava assim a olhar e assim, mas esta gente é uma gente tão sã. São genuínos. Era uma gente assim tão. Eram dignos de a gente lhes querer bem, não é? Eu sempre gostei da gente das realidades, sempre gostei daquela gente. Um dia nos encontrar lá. Pode ser, se eu entretanto não bater o soco. Então, ouça lá, com a minha idade, eu já não posso ter grandes esperanças. Mas olha, eu também digo aos meus filhos, quando eu morrer, se me der alguma, deixem-me morrer. Não quero lá mais nada, porque eu quero ser cremada. É uma coisa que já a minha filha sabe e o meu filho já lhes disse, eu quero ser cremada, não gosto de terra, não gosto de ir para a terra. E eu disse, quando se me der alguma, deixem-me morrer em paz. E depois, cremada e pronto, e não quero dar trabalho a ninguém, porque isto é assim. Os cemitérios são muito bonitos. Eu achei o cemitério de Realidades muito bem arranjadinho, muito bonito, as quintas muito bonitas, mas para quê? Mas eu sei que vão ali e aquilo é um gosto para as pessoas, mas eu, por mim, não quero agora, e aos meus filhos aqui, Realidades, não quero, nem flores quero no meu enterro. Não quero, só quero uma rosa vermelha, que é para eu entregar ao meu marido quando lá chegar, que ele gostava muito de rosas vermelhas. Eu já disse à minha filha, quero ser fechada, não quero que recordem a minha pessoa como morta, que acho os mortos, que eu também não gosto de ver, urna fechada, uma fotografia minha em cima da urna, uma flor vermelha em cima e deixa-me ir. Não. Solana Teresa Sobral, vamos conversar consigo. Queríamos aqui mais tempo de conversar. Olha, também Faleceu a 12 de março o Sr. Fernando, residente no bairro da Maria Martins. Ruidadense, estava no lar da aldeia de Sendim
e faleceu por causa natural. O corpo foi sepultado no cemitério de Riodades. Faleceu também Mário Anciães, mais conhecido como Mário da Bezelga. Foi treinador de futebol da equipa de Riodades, levando a equipa à 2ª Divisão. Germano Frias também nos deixou no dia 23 de março. O riodadense estava com problemas de saúde e faleceu aos 77 anos. E está tudo dito, a Voz de Riodades volta para a próxima edição. Obrigado por nos acompanhar. Riodades na Janela do Mundo todos os meses, ao dia 30. Até lá.